estamos em mais um episódio do Só Mulherada. Hoje, com duas profissionais esplêndidas. A Marici, que é jornalista há 38 anos, e a Natália, que é advogada, professora e mais mil coisas que ela vai contar para vocês. Então vem com a gente participar desse bate-papo show. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, vamos começar. Natália, a gente estava conversando nos bastidores sobre a sua vida profissional. Conta um pouquinho como foi adentrar no direito, a sua vida. Vou lutar, vou trabalhar, vou começar e focar nos meus estudos. Conta pra gente um pouquinho disso. Ai, loucura. Para mim foi um desafio muito grande, mas muito gratificante. Né? Eu fiquei 12 anos em empresas e com 27 eu falei, não, eu vou entrar por paixão, por afinidade. A gente vai trabalhando nessa vida, nessa loucura, para ter uma remuneração. Mas será que é prazer aquilo? Eu falei, não, chegou num ponto que eu queria fazer por alegria. Aí quando eu entrei, nos 27, eu larguei tudo para fazer o direito. Me dediquei, peguei uma faculdade que era focada em concurso público. Entrei ali e, sim, gente, tem saídas, tem amigos, eu abri mão, mas eu não me arrependi. Porque eu adquiri muito conhecimento com os professores, com a instituição, um retorno foi muito gratificante para mim. Hoje eu vejo que eu tenho facilidade em dar aulas, eu tenho facilidade em uma série de outras vertentes, porque eu me dediquei. Então são escolhas que a gente faz que refletem na nossa vida. E o estudo, para mim, foi uma base sensacional, que me abriu muitas e muitas portas nesses 5 anos de faculdade. E você sempre gostou de estudar? Sempre amei. Gente, é uma coisa assim absurda, né, de CDF. Eu admito, eu sou CDF. Mas na faculdade, eu admito. Eu aceitei isso. Quando eu era criança, meus pais nunca puderam, né, pagar muito cursos para mim. Meu sonho era morar num internato para estudar. Olha que insanidade. Mas é verdade, eu não tô mentindo. Gente. Era só ficar estudando porque eu sempre tive que trabalhar. Imagina a gente enfiada. Eu sou filha de professora. Eu também sou filha de professora, mas... né, mãe? Desculpa. Mas são loucuras da vida. E eu consegui isso. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Não foi fácil. Porque fala assim, nossa, tem gente te bancando por trás? Não, eu tive que me programar financeiramente para isso. Nesses 5 anos você ficou sem trabalhar. Só estudando. Só estudando e estagiando com concurso público porque eu tinha estabilidade. Aí eu vendi roupa, eu vendi tudo que eu tinha para estar ali. Então era muito contadinho. Eu nunca esqueço, se eu me emocionar, desculpa, o porteiro da faculdade, ele chegava e falava assim, Fia, você tomou seu café hoje? Eu falei, não, vem aqui tomar comigo. Né? Então são gratidões e reconhecimento das pessoas, que é muito importante nessa trajetória da vida, e a gente tem que reconhecer, sabe? Mas, eu amo direito, sou suspeita, hoje eu sou advogada, ganhei muitos cursos da faculdade, ganhei as minhas pós, que eu fiz elas simultaneamente, porque eu era bolsista, né? E sou muito grata pela oportunidade que me foi dada pela instituição que eu estava. E Marici, você, que tem anos na área, somos jornalistas, nós duas. Ficou meio... Você viu? Eu senti. Você sentiu? Gente, desculpa, foi assim mesmo. Porque jornalista é... Elas jogaram a gente pra Entendeu? cá. Tudo bem, eu tenho uma água, Eu fica à estou vontade. neutra aqui Toma. nesse território, gente. Conta um pouco da sua profissão, não, da sua área profissional, como que foi entrar no jornalismo, como que você decidiu entrar no Eu ia jornalismo? falar, porque diferente da Tassi, vocês têm tempos diferentes de jornalismo, né? Você estava dizendo que o jornalismo foi analógico, né? Na época que eu comecei, sim, né? Eu tenho 62 anos, né? E a minha trajetória é totalmente diferente da doutora Natália. Que Doutora Natália! Doutora, porque eu acho chique, Modeste né, Reutemann, gente? conhecida como Modeste É isso. Reutemann. Isso aqui, não, relaxa, essa aqui é das nossas. Mas assim, eu admiro muito, porque hoje as mulheres elas têm uma nova perspectiva, né? E eu fui criada numa época, gente, em que isso era meio... Não era impossível, porque eu acho que existem mulheres da minha faixa etária, da minha geração, que fizeram um caminho parecido com o dela. Infelizmente, eu não tive essa sorte, né, de fazer tudo planejado, organizado, voltado para o estudo. Mas a vida me deu um monte de oportunidades, sabe? Então, não tenho do que reclamar. Eu comecei na carreira de jornalismo porque eu tinha mudado de cidade. Meus pais, numa certa altura da vida, decidiram sair de Mogi das Cruzes e ir para Londrina, no Paraná, onde eu fiquei quase 2 anos e meio. E lá eu entrei na UEL, Universidade
de Londrina, e estava estudando biblioteconomia, pasmem. Depois eu vou te contar uma história que aconteceu comigo na UEL. Como Maravilhosa a UEL, né? Não, Maravilhosa. Bom, aí e eu enchendo o saco do meu pai para voltar para Mogi, porque foi naquela fase de adolescência que eu mudei para lá e meus amigos estavam todos aqui, eu não queria ter saído daqui. Aí meus pais, depois de uma certa situação, resolveram voltar para cá. E aí eu falei, bom, então, não tinha biblioteconomia aqui. Meus pais não tinham condições de me manter em São Paulo para fazer lá. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí jornalismo. Eu falei, então tá, É isso mesmo. Ah, mentira. Ah, assim. jura? Aleatório? Aleatório. Só que no fim a coisa Caramba! acabou dando Meu muito amor. certo, porque eu acho que casou muito com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que não gosta de rotina, não gosto de um dia igual ao outro, tô sempre gostando muito de conversar com pessoas, então isso me favoreceu muito, né? Aí comecei, né? Comecei aqui em Mogi, trabalhei no Diário de Mogi, trabalhei no Mogi News, trabalhei no Jornal A Semana, trabalhei, olha, a Revista Ato, fiz uma grande carreira lá. Depois fui para São Paulo, para a Revista Manchete, trabalhei na Abril, na editora Símbolo. Aí comecei para a área de entretenimento, né? Trabalhei na Tititi, o diretor era o Décio É de Pitinini. lá que vem essa sua... Porque, já puxando para quando você estava na Metropolitana, seu programa sempre teve essa faceta de entretenimento. Eu acho que teve um pouco a ver, né? Porque não cabia espaço ali para um programa, mais um programa jornalístico, né? Embora o entretenimento ele seja levado muito a sério nessa área, assim, pessoal que trabalha profissionalmente com isso, eu pude perceber isso em São Paulo, quando trabalhei na Contigo, na Tititi. Olha. É um negócio levado muito a sério, não é brincadeira, não. Essa geração mais nova que vai estar assistindo não vai Não entender sabe. o que é isso, mas a gente comprava essas revistas Ou- todas. Quem nunca, né? Gente, eu Pra era saber o que ia brava. acontecer na novela, Total. pra saber horóscopo, horóscopo, as principalmente. fofocas E de as artistas. revistas Capricho, Amiga, fizeram parte da adolescência de muitas meninas, eu né? gastava... Você tinha que você não tinha, imagino. Ó, Revista Querida eu escrevi, Revista Nova eu escrevi. Olha, Lá na Manchete eu escrevi para Pais e Filhos, para Amiga. Então era Gente, Pais todas e Filhos. essas Pais eu e já- Filhos me Pais ajudou e a Filhos. escolher o nome da Tabata. Porque tinha aquela sessão de nomes. Exatamente. Amor, e o Pedro Bloch, e o livro do Pedro Bloch. Então é um clássico, né, da infantilidade e da natureza de muitas pessoas, né? E assim, eu vivi esse mundo e me influenciou muito também. E a partir daí as coisas foram acontecendo, né? Aí aquilo, né? Veio o filho, aí aquela coisa de conciliar a carreira. Como que se faz? Trabalhando 15 horas por dia em São Paulo e tendo filho em casa, assim, de 5 anos. Então era aquela loucura, né? Você viu? Era muito difícil, era muito difícil. Perdi muitas coisas importantes profissionalmente, provavelmente não estaria aqui, sabe? Se eu tivesse feito tudo separadinho, mas não Ou se teve você como. tivesse feito igual a Natália. Mas olha, eu acho que a vida é isso, né? A vida é feita de escolhas, de decisões. Sim. A gente não se arrepende de nada quando a gente olha para trás, a gente pensa que poderia talvez ter feito diferente, porém as coisas não seriam como são. Então, te dá uma A satisfação gente saber não que seria apesar como é, né? Exato. Olha, eu me lembro de uma fase, gente, que a minha filha estava muito doente. Ela ficava aqui em Mogi e ela aprontava todas, porque ela ficava com a empregada. E eu passava 10, 15 horas na Abril. Ali era uma cidade, né? Você fazia tudo lá dentro. Mas também você não saía de lá nunca, né? Então, assim, quando eu chegava em casa, eu já nem sabia o que tinha acontecido. Um dia eu peguei ela estava com umas bolinhas assim, falei, filha, você tá doente, o que tá acontecendo? Eu não conseguia descobrir o que era. E aí ficou aquela luta, falei, vamos levar ela em dermatologista, levamos em 3, ninguém sabia o que ela tinha. Por fim a gente conseguiu, eu tava tão desesperada um dia, gente, que eu olhei pra minha filha, ela tinha uns 6, 7 anos, toda cheia de pereba. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo com essa criança? Vou levar ela pra redação comigo. Juro. Eu pus ela no carro, levei ela pra editora Abril, ela ficou o dia inteiro comigo lá. Naquela época, Era emocional. bagunçou a redação inteira, que era, cara, era 4 vezes o tamanho desse estúdio aqui, a redação da Abril naquela época, né? Com jornalistas espalhados para tudo que é lado, a minha diretora de redação lá na mesona da ponta lá, e ela lá aprontando todos, porque, gente, eu não conseguia conciliar, né? E ela sarou? Olha,
Sabe qual era a conversa? Vou contar para vocês. Ela pegava os gatos da vizinhança e alimentava nos apartamentos vazios do condomínio. Ela dava comida, ela dava, porque a gente sempre foi ligado com bicho, né? Ela é gateira. Ela fazia, é? ela fazia. Aí um dia ela pegou uma micose de gato, ou misturada com piscina, sei lá. O dermatologista que acertou isso falou: olha, é isso, dá um remedinho, sarou. Mas aí você entende, né? O desespero da mulher de conciliar uma situação quase que inconciliável, quase sem ajuda, e a sobrecarga que a mulher tem em todas essas funções de ser mãe profissional e Mulher Maravilha, Mas né? isso aconteceu comigo. Acho que acontece com todas parecido. as mulheres, né? Eu tava com o segundo filho, trabalhei as 3 gravidezes inteiras. No segundo, eu tinha um buffet e eu fui fazer uma festa sozinha. A minha sócia não foi nessa festa. E o João ficou no bebê conforto, embaixo, assim, numa bancada. E daí todo mundo ia fazendo a festa, porque era uma amiga minha. Aí todo mundo, nossa, que bebê quietinho, né? Olha que lindo, só dorme, que coisa fofa. A hora que acalmou as coisas e eu peguei o João, ele queimava em febre. Meu Deus. Ali eu Imagina. falei, toma o buffet pra você, que eu não nesses- tem por onde. Nessas circunstâncias que a gente percebe. Por isso que eu falei pra você, você viu? Você se desenvolveu e se destinou ao seu profissional. Às vezes, se você tivesse sido mãe lá atrás, você falou, eu queria tal, você não estaria onde você está hoje. São o que vocês falaram, escolhas. São escolhas, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente, principalmente as mulheres, porque a gente é sobrecarregada em todos, com filho, sem filho, não interessa, para conseguir emprego, para tudo. Então, eu acho que a gente faz escolha e a gente não tem que se arrepender do que foi, assim, né? Eu tenho 3 filhos, programado foi só um. Então, assim... Meu nenhum foi programado. E eu Detalhe. eu nunca levei, já levei minha filha, a Tabata que mais sofreu comigo, assim, os outros 2 já não mais. Mas eu nunca levei ela para algum trabalho comigo, não precisei. Mas de resto, para onde eu tava, ela tava junto. E até hoje, assim, eu só vou aonde eles podem ir comigo, né? Porque o que eu vou fazer com eles? Exato. Mas pode falar. Desculpa, mas uma coisa que eu vejo bastante, todas conversando, é que as mulheres acham que elas têm que ser Mulher Maravilha. Não. Gente. Sejam normais, se permitam. Olha, eu não consigo fazer isso, eu não consigo... Tem coisas que eu não consigo fazer. Exato. Né? Então, assim, as mulheres têm que se permitir... Eu acho que é mentira sua, porque você consegue dar nó em água. É verdade. Pra quem Porque, passou, assim, gente, ela não. passou em 15 concursos. 14 concursos. 14 concursos, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas por que eu Tô passei com com vergonha. 14? Não, eu sou normal. Porque eu sou normal. Eu não sou muito normal, não. That's Reutemann, adoro, gente. Mas eu só estudava. Eu não tinha filhos, eu não tinha preocupações de casa. Eu ficava enfiada numa baia de estudos das 8 da manhã às 10 da noite. Cara, Mas vivia você para não pode. tudo. Então, mas é um esforço além do que é feito por outras pessoas que você isso tem são- que se dar o crédito. vamos né? combinar que não é a situação normal da maioria das mulheres. Não. A maioria sempre enfrenta dificuldades nessa área, né? Mas eu acho que é o mundo ideal, né? É o mundo que acho que toda mulher gostaria e deveria ter como possibilidade. Aqui nós Por quê? temos vários exemplos. Eu já... A que fez gosta do equilíbrio, mas são arrependimentos, mas... A gente tem aqui, a ideia do Sua Mulherada é exatamente mostrar exemplos para outras mulheres, para elas falarem, minha vida parece com a dela, vou me inspirar nela, isso. entendeu? Então, assim, da mesma forma que nós temos pessoas que assistem e falam assim, poxa, eu me espelho na Marici porque minha vida ela é Não pode falar isso. Não pode. Censura. Não, eles põem o pi pra gente. ela é foda, porque, ela tem uma puta carreira, Nossa, assim, incrível. né? Ou então, poxa, a Natália, ela focou. É isso que eu quero focar. Eu não quero ter família, eu não quero ter filho, porque eu quero focar. É lindo, né? Esse é o objetivo do programa mesmo. Você contar a sua história, Marici. Eu e a Bianca, a gente já falou bastante no primeiro programa, que nós somos mães de 3, a nossa vida é muito parecida em todos os sentidos, né? Eu trabalhei no LC, eu era diretora, nem lembro nem o cargo, faz 555 anos. Era da isso. diretoria. É o que importa. É essa que importa. A Marici sempre ajudou o Instituto. A Natália hoje
Com a Ajuda o capivara. ILC. Não, Natália. Claudete Rocha. Não sou Gente, Claudete eu amei o Rocha. cabelo da Odete. Gente, o topete gente. foi o melhor, né? Do Instituto. Eu amei. Perfeito. Muito legal. Perfeito, perfeito. Então a ideia do programa é exatamente isso, a gente mostrar as multifacetas que as mulheres têm, pra gente inspirar outras mulheres, né? Então agora eu vou contar uma história que você falou da UEL. Gente, pra você ver, como menina é besta, né? Quando eu fui fazer vestibular, todo mundo na minha sala, todo mundo vírgula, a minha turma, queria fazer vestibular na UEL porque tinha um amigo nosso, que ele morava aqui em Mogi, mas ele era de lá, e ele ia prestar o vestibular lá. Então ele falou, vamos todo mundo fazer vestibular, não sei o quê. Trouxe fichinha, porque na época, né? Era fichinha. papel, gente. Era papel assim. E a gente tinha que ir até o local. Todo mundo preencheu. E eu falei com os meus pais, eu quero fazer, não sei se eu vou passar. Porque de verdade, eu não queria muito sair de Mogi, mas eu já conto por quê. Mas vamos fazer e tal, beleza. Todo mundo ficou na casa do pai desse meu amigo. E meu pai não deixou eu ficar. Vou contar o porquê. Absurdo. Meu pai vai assistir e vai falar, nossa. Meu pai falou, você não vai ficar na casa dele, porque eu tinha um outro amigo, mas que era meu amigo desde os 10 anos. Porque ele vai estar lá, tipo, um negócio nada a ver, achou que eu tinha alguma coisa com o menino, uma viagem, nada a ver com nada. Então você não vai ficar lá, a gente vai levar você e a gente vai deixar você num albergue. Olhei pra minha cara, albergue? Eu era muito patricinha. Aí me deixou no albergue, mas nunca que vai. Aí a gente foi pra lá. Daí a gente achou um albergue. Lá em Londrina? Lá em Londrina. Onde? Agora tô curiosa. Agora eu não lembro, eu tinha 17 anos, não consigo lembrar mais onde que era. Tinha uma casa que acho que eles programaram essa casa exatamente para atender o pessoal. Então você ia lá, eles tinham vários pontos de albergues para você deixar o seu filho, sabe? E a gente viu, porque toda a nossa turma na casa do menino, no conforto do lar do menino. E você no albergue. E ele queria... aí a gente saiu de lá. Meu pai falou, então, você decidiu qual você quer? Eu falei, eu não quero, não vou fazer vestibular, não. Oi? E eu não fiz. Você fez eles se deslocarem, todo aquele... Ele fez a gente se deslocar, porque eu falei que eu queria ficar na casa. Não, do... Mas na verdade você nem queria estudar lá, né, amiga? Então foi livramento. Vai me dar uma Menina, bufetada. vai. Desculpa. Na minha cara, né? Nossa. Só Na que... minha cara, meu pai fala assim, repete. Mas é que foi um acordo, a gente tem família em Curitiba. Então a gente falou Não que... é tão próximo, mas meu pai é falou, possível, né? a gente vai deixar você lá, a gente vai pra Curitiba, depois a gente volta pegar você. Eu falei, não, então agora a gente vai pra Curitiba, vamos ficar passeando até chegar em Curitiba. E foi o que aconteceu. Eu não fiquei. Mas por que eu não fiquei também? Uma do albergue, outra, eu tava namorando. Gente, cara. tá entendendo? E Mulher essa fase, besta. 16, 17? Não, mas ninguém devia escolher nada nessa época, fase com da certeza. vida. Porque Por isso que eu não queria ir embora de Mogi. Agora Por eu isso sei que é o dizer. El, pra mim, tipo, Eu me inscrevo vamos na porque Globo. todo mundo vai. Eu também tava exatamente nessa fase. Não é? Não adianta, você não tem maturidade Não ainda pra fazer certas tem, escolhas. não tem. E eu não queria sair de Mogi. Quer dizer, eu não queria sair de Mogi, eu sabia onde eu queria estudar. E eu não queria estudar na UMEC, eu queria estudar na Brás Cubas. É, o fervo era lá, gente. O fervo era Cresci lá dentro, Verdade. sabe? Minha fervo família era inteira trabalhou lá e tal. E daí eu fiz, mas mesmo assim, fiz vestibular na UMC, pra quem hoje é o UMC, mas antigamente o MEC. E fiz na Brás Cubas, passei nas duas, daí eu fui pra Brás Cubas. Mas essa foi a história com ela. Não quis ficar, não. Que pena, você ia gostar de lá. Mas não ia passar, nem estudava. Você já tava namorando, não tinha como. Nem estudava. Foi livramento, amiga. Foi livramento. Você acredita? Entendi. Eu não sou muito normal, entendi. Eu não tinha essa pegada de vou focar, vou estudar, vou... Não. Nessa fase a gente só quer bagunça, né? Eu pelo menos. Então, eu já sou mais do time da Ana, assim. Eu tava olhando meu histórico escolar do colegial e a minha mãe agora, para poder colocar no curso, na documentação, e daí eu falei assim, meu Deus, esse histórico é meu, que coisa horrorosa. Mas por quê? Meu filho, eu mataria. Exatamente, a minha mãe, é bom a gente revisitar umas coisas, né? Mas porque até a 8ª série, que hoje é 9º ano, eu era CDF nível hard, assim, ó. Tipo, mas eu tinha uma coisa que eu não colava. As minhas notas eram
puríssimas. Então, Ai, eu vamos supor, também não. se eu tirava 8, se eu tirava 8, Era um 8 orgânico. era um 8 entendi. orgânico. Tinha gente que tirava 10, mas não era orgânico. Entendi. Então, eu nunca Passei quis por essa falsificar. fase. Eu passei por essa fase. Eu Os 10 não já orgânico. passei cola. Patrocinado. 10 patrocinado. Então eu vou surpreender vocês. Eu nunca fui CDF do colegial. Jura? Gente, nunca. Eu Eu mal... Não, no colegial não. Só Não, no fundamental eu fui eu era CDF bem, mas no colegial eu não estudava muito. Na faculdade de administração eu não tinha caderno. Verdade, eu não tinha caderno. Mas eu ia. E eu pegava, observava, Mas entendia. gestão eu fiz isso, gente. Não, é verdade. Eu entendia, professor, é isso. Ok, já entendi. Então tá aqui na minha cabeça, ok. Eu tinha facilidade, mas eu não tinha. Onde eu fui desenvolver aquela vontade de estudar foi no direito. Sempre gostei, sempre Era fiz sua cursos. vocação mesmo. Sempre fiz cursos, sempre estudei. Tanto com 16 eu fiz cursinho preparatório para fazer medicina. Passei, ganhei bolsa 100% lá no Bandeirantes. E eu ia Nossa, estudar mas, medicina. gente, Ah, para, garota. Você Mas eu nunca tá... falei, nossa, eu sou aquela que fica estudando 10 horas. Mentira, Eu gente. não Comecei sabia. a fazer Ai, isso. Quando eu ótimo. convidei ela, eu não Que sabia que era assim, pra ela humilhar a gente. Como que desse você jeito. era na escola, Marici? Ai, gente, eu tô Não com era vergonha, assim, não vou falar nada. Não, mas olha só. Quando eu saí falando que ia fazer arquitetura, na verdade, com 16 anos, meu sonho era ir embora do país. Sério? Eu passei em processo seletivo em 13º do Rotary. De todo Foi intercâmbio? estado, sei lá como Aquela é que época era a naquela única, época. a mais É, comum, é, né? de- é. Eu passei super bem, escolhi o país que eu queria, que era a Bélgica, e daí não deu... eles mudaram a data. Em vez de eu ir em janeiro, que daí eu ia pegar o ano inteiro, eles mudaram para o meio do ano. Eu falei, não vou. Se é para perder meio ano, de escola, umas bobeiras, É, que a gente que tinha, né? surreal. Então tá bom. Então tem vaga na Polônia. Tá bom. Então eu vou pra Polônia. Pois mudou pro meio do ano também Polônia. Daí a gente tinha o Padre Vicente aqui em Mogi. Era amigo do meu pai. Meu pai falou assim, essa menina quer ir embora. Padre Vicente, ajuda ela a ir pra Itália. A cara dela, hein? É lindo. Só que daí, por eu ser menor de idade, a família lá não quis assumir, porque na Itália é diferente do Brasil e tudo mais. Eu não poderia trabalhar na época lá, então não fui também. Daí acabou que, né, a gente vai arrumando namorado, namorados não sei o por quê. aí. A pessoa fica noiva com 18 anos. Eu Ai, casei com deixa eu 21. respirar. Isso, Tá. E Não, daí, mas- a Natália sabe desse, porque a gente se conheceu nessa época, época. praticamente. Porque eu fazia arquitetura. E daí eu tive um chilique de patricinha igual você teve também. Porque, olha só. Gente, a gente não é mais patricinha, tá? Já acabou essa fase. Não, já era, nossa. Eu já fui chamada de princesa da escola, Não, patricinha. Penélope mas- Charmosa? Não, isso não. Mas Você já, Má? jura? Má, você também era Também. patricinha? Quando eu tô de rosa e tô na moto, então até hoje. Até hoje. Não, mas eu fui fazer arquitetura e daí eu tinha passado em história em terceiro lugar, em história na 8ª série, Nossa, jamais, gente. na UBC. Eu jamais. Não, jamais. Mas passaria em daí nada assim. fiz cursinho no 2º ano, eu era também Você essa... acabou não viajando, então. Bia? Não viajei. Exato, Nada. nada. Gente, olha, Então, uma das experiências mais libertadoras da minha vida foi quando eu fui pra fazer. Itália a primeira vez. Olha que Com legal. 23 anos. Não, eu viajei com os meus pais. Eu não fui sozinha, entendeu? Meus pais proporcionaram muitas viagens para mim e para minha irmã. Isso eu não Mas tenho. não foi com o objetivo de estudo, de... Não, eu não fui fazer intercâmbio, não fui sozinha, não fui me virar, eu não fui nada. E daí, quando eu fui entrar na Brás Cubas, o meu pai foi fazer minha matrícula, fui eu e ele. Aí, na fila de pagar a matrícula, ele tinha aquele negócio assim... que você ficava andando assim. na Brás Cubas. Aí ele... Isso. Isso. Aí ele fez assim...
assim, você vai me matricular no noturno, né? Pra eu poder trabalhar. Ele, lógico que não. É matutino e pronto. Não, mas eu quero trabalhar. Como é que eu vou trabalhar se você tá me colocando de manhã? Não sei o quê, pois não vou. Ele ligou pra minha mãe e fez assim, a sua filha não vai estudar porque ela não quer fazer não sei o quê. Mentira! Eu saí de lá sem a matrícula. Aí eu nem lembro direito como é que foi. A minha mãe me convenceu. Eu sei que eu fiz de tudo no primeiro semestre para poder arrumar um estágio. Arrumei o estágio, daí eu ia para tarde, para eu poder falar assim, então tá vendo? Agora tem que ir pro Tem pra noturno, noite. porque eu vou... Gente, mas como era difícil a comunicação com os pais naquela época, né? E como a educação nossa era repressora, né? Eu fico lembrando da minha mãe, porque a minha mãe nunca estudou, ela fez até o 4º ano primário. A minha mãe, ela era de 1922, e naquela aí ela tinha 4 irmãos homens. E minha mãe era lindona, assim, que nem você, cara. E aí, eles não deixavam ela fazer nada. Eu quero trabalhar. Né? Não, o que você quer? Você quer uma bolsa, um sapato novo? Eu compro pra você. Não, mas eu quero ir pro baile X. Eu tô querendo isso na vida. Não, hoje. eu também, mas o que ela tá falando é verdade. Vento, mas Eu fiquei 7 anos sem falar com meu pai, praticamente, porque eu fui fazer direito sozinha, morando em São Paulo. Jura? Verdade. E meu pai aqui em Mogi, você vai embora? Eu falei, vou. Mas como? É minha filha, tem que ficar debaixo da asa aqui. Isso. Mas assim, meu pai foi entender, depois, o pai de falecido já faz 1 ano e meio, mas ele foi entender depois. O machismo ali... Engraçado. Eu não passei por Sim. isso. Não, os homens sempre querendo E eu encaminhar a vida das mulheres, principalmente depois dos pais, dos maridos, depois dos maridos, dos filhos. Então, gente, Eu tenho não um é amigo pra que ficar, fala, não é pra ficar, você né? queria o que você tem hoje ou você foi criada para ter o que você tem? A minha mãe, se falasse pra ela assim, Bianca, mãe, você gosta de rosa ou azul? Ela falava, não sei, pergunta pro seu pai. Sério? Mentira. E depois que meu pai faleceu, aí ela, meu irmão, Mãe, em vez dela se libertar disso, ela assina um cheque aí. transferiu. Não, pede pro seu irmão. Era assim. Ela não era dona de comprar um batom, gente. Apesar de ser uma pessoa excepcional, genuinamente maravilhosa, mas infelizmente teve essa limitação a Dependência, vida né? inteira. Mas isso, em parte, era culpa dela, em parte não, né? Sim, Em parte, culpa do claro. sistema patriarcal que a De gente... 1922, imagina. Aí eu perguntava para ela, porque ela morou muitos anos em São Paulo, e ela morou na Avenida Angélica há 19 anos. E ela era uma gatona, todo mundo queria sair com ela e tal. E aí teve a Revolução de 32, quando o pessoal voltou da guerra. Eu falei, mãe, você viveu isso? Me conta, né? Imagina, que legal. Ela, então, né? Eu fui lá para paquerar os pracinhas que estavam chegando. Ela foi o que ela viveu. Eu falei, valeu, mãe, legal. Obrigada E pela ela ficou paquerada experiência. de longe, assim. Não? Dá uma volta na Gente, praça, pracinha de um lado, Pegava ela o de bonde. outro. Era isso. É por quê? Porque a vida dela era direcionada pelo casamento. E eu e minhas irmãs fomos criadas assim também. Então, isso é muito forte para a mulher. Então, a minha mãe fez coisas parecidas com o que você fez, assim, no sentido... ela fez 2 faculdades ao mesmo tempo. Então, ela fez Direito e Letras. Olha ela, uma heroína. Né? Aí depois ela fez História, ela ficou grávida de mim e da minha irmã fazendo História, depois de casada. Daí ela casou. E aí a gente era, não sei quantos anos eu tinha, uns 13, assim, mais ou menos, 14, acho que uns 14 anos. Ela foi fazer pedagogia em São Paulo. Guerreira, sua mãe. Linda. Então, ela tem 4. Daí, a filha dela não termina arquitetura, vai fazer um curso de 2 anos, que hoje não dá direito nem a mestrado. Eu vou ter que fazer outra faculdade para poder um dia fazer mestrado, que é algo que eu quero fazer. E antes ela falava, agora ela não fala mais, mas antes ela falava assim, faculdade não vale, né? Essa faculdade de 2 anos não vale, não é um diploma. Eu falava. Eu sou o oposto lá em casa. Meu pai tem 2 faculdades, mas a minha mãe tem 3. Eu estava me formando da 8ª série no mesmo ano que os meus pais estavam se formando em Direito, porque eles deram juntos Direito. Então, meu pai era engenheiro, trabalhava numa fábrica, né?
Na verdade, para pensar, não sei nem como que ele fazia faculdade, porque... Mas deixa eu falar, Você esforçava gestão, muito. eu trabalhava muito na época que eu fiz gestão. Né? Eu entrava, sei lá, às 8 e saía às 10. Eu tinha uma amiga que falava que um dia ela ia me ver na capa da Exame. E daí é, né? Chique. Você vê, né? Nossa, Era um status. E consegui uma notinha uma vez, em 2019, mas Legal. dentro da online. Mas assim, eu não tinha caderno, fazia prova com o que eu já sabia, porque era prática, e o que eu faltei na faculdade de Não, mas gestão ele foi não absurdo, faltava. assim. Como eles começaram a fazer a faculdade juntos? Foi assim. A minha mãe, ela é psicóloga. Aí ela fez psicologia... Ai, gente, eu não lembro se ela acho que estava grávida. Acho que ela estava grávida de mim. Quando ela finalizou o curso, eu estava grávida. Aí depois ela fez pedagogia. E daí um belo dia, os dois, já estava grande, né? Falaram, vamos fazer direito. A gente não vai trabalhar na área. É só pra gente ter conhecimento. Bonitinho. Gostei. Só que eles começaram assim. A minha mãe, como ela dava aula à tarde e à noite, porque ela era psicóloga, ela tinha a clínica dela, que atendia crianças, mas ela dava aula. O meu pai, como ele trabalhava o dia inteiro, era diferente. Minha mãe estudava de manhã e meu pai estudava à tarde. Eles fizeram um vestibular junto, tudo junto, mas não ficou de manhã, ficou à noite. A turma era À noite. diferente. A turma é diferente. Mas chegou um certo momento que a minha mãe mudou de emprego e foi pra noite com meu pai. Aí vou contar os podres agora. Aí o que aconteceu? Ai, a gente quer o patrocínio deles, não fala assim. Não Vou fala... contar o podre da minha mãe. Maneira. Da minha mãe. Daí, o meu pai sempre foi muito CDF. Muito, muito inteligente. Acho que ele tinha uma decepção com a filha dele. Que a filha dele nunca foi. Eu sentava com o povo inteligente, mas não queria dizer que eu fosse. A minha mãe fazia umas colas. A gente falou de cola. Gente, é umas colas que eu jamais na vida conseguiria usar. Mentira. Juro. E ela conta pra todo mundo isso. Tia Márcia. Ela pegava, ela fazia tipo pergaminhos. Que rodava assim, ó. Coisa E ela bem elaborada. Eu não vou apresentar ela para meus alunos. rodava assim e ela punha dentro dos códigos. Gente, eu não sei como ela usava aquilo, porque eu jamais conseguiria, eu nem tenho capacidade. Ela é muito inteligente. Engenhosa. É muito inteligente para fazer isso. Só que ela falava, eu fazia, mas eu não usava. Porque a hora que eu estava escrevendo... Ela já estava estudando. Exatamente. Eu brinco com isso com os meus alunos, é verdade. Então ela falou assim, eu fazia, mas eu não usava. Eu fazia, colocava... Ela estava estudando enquanto ela estava pensando na cola. Isso é legal. Exatamente. Então ela não usava cola. Já a filha dela, eu nunca fui de fazer cola, assim, porque, gente, não tem capacidade. Não dá. Como diz uma certa amiga minha, quem é de peixes é meio, né, assim... Ai, nossa, temos duas atrapalhada. Olha piscianas o preconceito. aqui hoje. É total. Meio atrapalhada, enfim. Total. Eu tenho, olha, fora elas, eu tenho mais duas amigas piscianas. Gente, tudo bem. As que eu Ah, tô eu me dou lembrando bem, eu me dou agora. bem com peixes. Com mulher, Eu me dou bem me dou também. Eu tenho uma filha pisciana, eu sou É. pisciana, me dou muito bem. Contar uma história da escola. Até a 8ª série, era tudo muito tranquilo. Tudo muito bonitinho, tranquilo. Ensino médio, parece que a minha turma resolveu, ó, vamos botar fogo no parquinho aqui, entendeu? Ensino médio. Os meninos, a gente só era cúmplice. A gente não fazia nada. Mas teve uma prova de história do Éden. Esse professor era o melhor professor de história que eu tive, assim. Ele fazia... Não era mapas mentais, mas ele fazia... Porque nem existia isso naquela época, mas ele fazia tudo em Fluxograma. tópicos, Existe um conceito, né? itens. Mas o cara Alcance. sabe, quando era bom, Ca- ele sabia o ensinar. cara era bom. E daí tinha uma prova dele, que ele ficou doente, ele não podia dar. Quem foi dar a prova pra gente foi a Berenice. A Berê era a Bedel do ensino médio. Então ela deu a prova, colocou a gente assim, cada... Quando ela ia dar prova, ela colocava cada um num canto da sala, assim. Uma sala de 30 alunos, nem lembro quantos eram, mas muito espaçado. E a nossa turma era muito conhecida na escola, porque a gente... Não é por causa de botar terror, não. É porque a gente reclamava. A gente fazia bobeira, mas a gente era muito sério. Então, se essa professora dava um conteúdo errado, porque a gente já conseguiu mandar embora uma professora uma vez. Olha, que
De verdade. Ué, a professora boa de português no ano anterior tinha explicado sobre fonemas. Aí acabou o ano, entrou uma professora nova e foi explicar de fonemas totalmente ao contrário da outra professora, que a outra professora deu aula pra gente por, 5 anos. E daí a gente foi lá nessa professora antiga, que ela ainda dava aula, só não dava aula pra gente, e falou, olha, não, isso tá errado. A gente foi na coordenação e falou, ó, então, a mulher deu 2 semanas de aula na escola. Foi mandada embora. Já tirei muito professor também. Não tava bom, não queremos o outro. Faculdade de jornalismo, arrumava encrenca. Você sempre sempre foi essa coisa do piquete? Igual... Sim, sempre foi. Quando a minha filha nasceu, a minha amiga Márcia, que na época ela fazia faculdade comigo e hoje ela é repórter lá na Band, ela foi lá me visitar e me fez um cartão assim, espero que a Laura, o nome da minha filha, seja tão feminista quanto a mãe. Cara, então, sempre. Espero que ela era assim, espero que ela sobreviva nesse mundo machista. Parabéns. Você tinha esse negócio quando você entrou no jornalismo? Porque eu tive muito isso, entrar na faculdade de jornalismo e falar, vou salvar o mundo. Eu acho que todo jovem, né, tem esse ideal de querer salvar o mundo. Eu achava que o jornalismo Só que quando a gente chega nos 60, a gente percebe, gente, que a gente não vai mudar mais porra nenhuma, viu? Nem ser nos 60. A gente chega nos 40, que vocês já vão ver. A gente faz o que é possível e o que é viável. Exatamente. Exato. Eu acho que eu tenho, para mim, a grande contribuição da minha vida foi a minha segunda filha, assim, do ponto de vista de o que eu fiz para mudar o mundo, né? Que foi a menina que eu adotei. E depois, eu acho que é isso. Aí você tem uma coisa que eu acho que... eu consegui fazer, você deve ter. Isso aqui eu fiz, eu acho que foi legal, sabe? Você acha que o direito consegue mudar o mundo? As leis que nós temos... As pessoas conseguem mudar o mundo, não é? O direito tá, dizendo a Natália, tá instável, tá muito instável, mas as pessoas conseguem mudar o mundo. Uma mãe, uma jornalista, uma empreendedora, uma outra jornalista. Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui, levando esperança para as pessoas, dizendo assim, você é comum, você é normal. Todos aqui enfrentaram dificuldades, mas vão chegar onde quer. Se você... Aqui eu estudei, todo mundo aqui estudou, mas assim, na medida do possível, nem tudo foi perfeitinho. Exato. Eu tive isso, ela teve dificuldades no percorrer, eu também tive, todos tivemos, mas continuamos a caminhar. E eu acho que sempre tentar fazer o melhor no que você faz. Eu, por exemplo, como vocês todas, eu amo lecionar, eu amo eu ajudar pessoas, eu sou direito previdenciário, né? Então, assim, trazer benefícios, segurança para a pessoa no previdenciário, mas quando eu dou aula, eu transmito oportunidades, eu transmito aquela sensação de dizer assim, você pode ser melhor, você pode conquistar mais. E eu acho que isso faz a diferença. Então, eu acredito muito que as pessoas podem mudar as coisas, numa religião, numa fé, nas atitudes do dia a dia. Então, a nossa profissão, a nossa postura para a sociedade, se você for pensar em ajudar o próximo, falar a caridade de uma forma geral, isso vale a pena. Porque uma profissão que não transmita, não faça essa questão de caridade, de ajudar o próximo, não tem valor. Tá? Eu até falo, gente, os meninos aqui, eles estão ajudando a gente. Vocês pensando em transmitir isso para as meninas que estão assistindo, ou os homens também, de forma geral, dizendo assim, olha, vocês são comuns. Todo mundo passa por altos e baixos na vida, mas não perca a esperança de estudar. Quer fazer direito? Faça direito. Quer fazer jornalismo? Faça jornalismo. Poxa, eu tô com 40 anos. E daí? Quer ter filho? Tenha filho. Falou, gente, eu tô com 40. Não tenha também. Exato. E assim, não é porque você não quer ter filho que você tá fora da sociedade, tá fora do padrão. Não, você é normal. Eu acho que as pessoas têm que entender que elas podem fazer o bem com o que elas são, com o que elas têm. E as pessoas... Eu estava comentando com a Bianca um certo dia, em que a mídia está retratando uma coisa perfeita que não existe. Então, assim, ali ninguém mostra os tombos que a pessoa chegou, passou para chegar ali. Ela não é aquela perfeição que está ali. Eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Gente, eu dei aula em comunidade de Paraisópolis, dentro do Albert Einstein, eu passei por tiroteio para dar aula, eu fiz um monte de coisa que a pessoa fala, nossa, tá ali, perfeição. Não, eu passei fome para conseguir estudar, e daí foi tudo bem. Mas as pessoas olham, vê aquele modelo de perfeição. Um pai que repreende, um pai... Não, então assim, aceite que você é normal, que todo mundo que está do seu lado passou por coisas, só que não falam.
por medo de mostrar um lado Quem fraco, é, fragilidade. fragilidade. Então, assim, mulherada, de forma geral, quer fazer o bem, tem vontade de fazer, faça. Não tenha medo de você fazer o que você tem vontade, tem afinidade. Quer mexer com artes? Vai mexer com artes. Quer fazer direito? Poxa, eu sou mãe de 3. E daí? É coisa linda ter uma família. Né? Quer ser jornalista, é incrível que são aqui? Vá ser. Então, você praticar o bem de alguma forma, você mudar, é você mesmo. Independente da profissão. Eu acho que você tem que ter essa postura de ajudar as pessoas no que você vai executar. Num bom dia. Se você dando um bom dia para uma pessoa, às vezes, você muda o dia dela. Sabe aquela assim, como você tá, você perguntar como o outro está, a pessoa no dia a dia, as pessoas estão tão corridas com essa mídia, com esse celular, com a cobrança do dia a dia, com a pressão da sociedade, que elas acabam não sendo gentis. Não perguntando como você está, mas aquele perguntar... Elas não escutam mais. A minha mãe falou isso outro dia. Você fala obrigada, a pessoa não te responde. De nada. Exatamente. Porque ela perdeu essa coisa do... É isso, da gentileza, sabe? Então, as pessoas precisam se reconectar nas suas profissões, mas como seres humanos. Isso eu percebo que, se a pessoa se reconectar, ela será um melhor profissional, melhor como pessoa, melhor como ser humano. Isso eu percebo, assim, que está muito ausente na sociedade, de forma geral. As pessoas querem dinheiro, ok. Gente, eu gosto de dinheiro sim, eu não vou mentir. Eu estudei para isso. Sim. Só que não esqueça de ser humano também. E assim, a mulherada, eu tenho que ser Mulher Maravilha, eu tenho que ser... Tem pessoas que... Ai, que seja. Esse tem que... não tem que seja, nada. mas se você quer ser não feminina tem que nada. e gosta daquela vida que você tem com seu marido, ótimo, não se cobre, não se queira se comparar. Não se cobre e não aceite julgamento dos outros. Porque mulheres... Exato. Esse negócio de sororidade nem sempre acontece. Tem muita mulher que julga a outra por vários motivos, né? Então, vamos supor, eu sou casada, eu gosto da minha vida de casada, de cuidar da minha casa. Tem muitas mulheres que gostam de cuidar da casa e tá tudo bem. Aí vem uma outra lá e julga porque você gosta, porque a outra tem uma vida profissional. Então, assim, isso é uma coisa que me chateia muito, né? Uma mulher realmente não dá o colo quando a outra Exato. precisa. Tem uma coisa que eu admiro muito na masculinidade, é essa confraria É a masculina. união deles, Eles que a se gente Homem Olha, gosta de homem, né? fantástico. Não é verdade? mas eles sabem se apoiar, eles sabem. Sabe? Não fica essa competição. Não. Inclusive do ponto de vista negativo, e a sociedade acaba encobrindo muitas coisas que eles fazem que não é legal, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, Não. mas assim, eu acho que a gente tem que pegar as coisas boas como exemplo e falar, pô, Exato. eles são parceiros, eles se ajudam. Você nunca vê um homem falar mal de outro É homem. igual aqueles testes que o cara fala, a namorada liga e fala assim: oi, fulano, tudo bem? O meu namorado tá com você? Não. Aí ele fala assim. Não, ele fala assim, tá sim. Mas o cara... Tá sim. Teste Não, de- é porque ele falou que ia jogar futebol com você. Não, é que ele tá no Confirma vestiário. tudo, Confirma. confirma. Aí Opa. o cara do Ó, lado os dois dela. aqui, ó. do lado Ó dela. os dois aqui, ó. É isso, gente. É, sim. Vocês sabem sim. fazer isso muito bem. E eu ligar pro... Daí, aí eu falo assim... Ô, meu, onde você tá? Que essa mulher Ela tá tá me te ligando, ligando, não sei o quê. O que eu falo? O que eu faço? Meu, Agora, dá a mulher, que nem essa triste, trágica história da menina que perdeu a vida ontem lá na Indonésia, no vulcão. Muita gente julgando, né? Ai, por que foi fazer trilha? Ai, por que aquilo? Gente, Tem que julgar. uma menina de 26 anos querendo Teve curtir a vida, bem, conhecer o lógico, mundo, né? qual é o Acidentes problema? acontecem na esquina. Gente, no agora, vulcão. se o guia estava errado, a Indonésia não deu o apoio necessário para ela no resgate, a Embaixada Brasileira foi uma porcaria com o país, tudo isso não é julgado. Agora, a menina é julgada. Isso eu fico indignada. Uma mulher sempre é julgada Marici, por outras também. Isso não é só com mulheres adultas, no caso dessa. Teve um trelelê lá na escola da minha filha. Essa história de namorico, assim, a gente falando, todos os pais falando assim, isso aqui é muito novo, né? 10 anos, não tem... É muito criança. E daí os pais conversando, assim... Aí eu fui conversar com a Moira, que é a minha mais nova. Daí eu falei assim, Moira, isso é verdade? Só a menina era o X da questão? Ela falou, lógico que não. Quer dizer que combinar de
de beijar lá, sei lá onde, Com na o pessoal excursão, da não sei o menina. quê. Eu falei, então, vou te ensinar uma coisa. Você tem obrigação de falar na escola que a menina, mesmo ela não é só ela errada. Porque a gente aprende a marcar as mulheres com os maus comportamentos. Desde que nasce. Então isso. sempre e daí eu vi muito, isso me deu um negócio tão ruim assim, no sentido de não é questão de gostar da menina, porque não é isso, não é questão de, mas é de você falar assim, ela tem 10 anos E já tá com essa carga, né? e mesmo o que ela fez, entendeu? Foi só nela o negócio assim. O baque foi. Falei, então não dá pra gente fazer esse tipo de coisa. E daí eu falei, a gente tem sempre que ter essa. Que você falou da tal da sororidade, mas de verdade, Essa assim, de falar percepção, assim, né? essa empatia. E não tem Não muitas interessa vezes. se eu gosto de você ou não. E Mas que mãe maravilhosa que você tá sendo pra ela. Isso vai mudar a cabeça dela. Eu acho Oremos, isso né? importantíssimo. Uma coisa que a gente não teve, gente. Olha, quer ver uma coisa do negócio de sororidade que a gente tá falando? Que é bem simples, mas muito comum. Quando eu fiquei grávida do Luca, que é meu filho que tem 5 anos, que veio no susto, bom, duas coisas que eu enfrento hoje, por ter 3 filhos de idades muito diferentes. São todos do mesmo pai? E mulheres me perguntam, são todos do mesmo Gente. pai? Qual é a questão aí? São todos do mesmo E se pai. não fosse também não teria problema Exatamente, nenhum, né? mas é uma coisa que me perguntam muito. Uhum. E tem gente que não pergunta, mas olha pra você com uma cara tipo... Ai, sabe que eu pergunto? Aí eu já falo, eu sei que você quer perguntar, eu falo. São todos do mesmo pai, tá? Do meu ex-marido, são todos dele. Não que eu te deva satisfação, Não, na verdade. mas né? você tá perguntando... Eu tenho amiga que tem 4 filhos e é um de cada pai. O problema é dela. É lógico! O B.O. é todo dela. E outra, nossa, você tem um filho de 5 anos? Que coragem! Que coragem, gente! Pelo amor de Deus! Todo mundo fala, você tem 3 muito- filhos, é que muito coragem, né? Que É coragem! muito coragem. julgamento, né? Muito julgamento. Eu, quando fui namorar um cara depois que eu me separei, 20 anos mais novo, vocês não têm ideia do quanto eu fui julgada por isso. Fiquei 10 anos com esse menino, 10 anos de julgamento. Nossa, mas você não é muito velha pra ele? Gente, a gente tá junto. Se a gente tá junto é por algum motivo, né? Eu Claro. quero, ele quer. Eu não era criança, não, maior de idade, tá? E assim, gente, qual que é o problema? Isso já faz tanto tempo, né? E agora que está vindo a questão, né? As pessoas estão comentando muito em redes sociais, tenho visto, falam, olha, eu vivi isso lá atrás e o julgamento foi enorme, enorme. Você jura? Gente, não, As amigas cada um com, jogando com as suas peculiaridades, assim. Mas voltando a essa questão de homem, você com essa visão, eu sou mais a workaholic, gente. Mas todo mundo é, mas eu sou a mais louca, eu tô percebendo. Mas é Eu por isso que enfrento você tá muito. aqui, pra você mostrar o outro lado. O meu lado dessa questão é assim, eu como profissional, como mulher, eu enfrento muita dificuldade porque homem gosta de conversar com homem. Aí quando você vem uma advogada, uma professora, uma empresária, impor algumas coisas, desculpa, que tem mais conhecimento que homem, incomoda. Eu tenho que levar um homem por trás. certeza. Eu tenho que levar um homem, às vezes, gente, é só presença. Ai, você contou isso pra mim aquele dia. E eu tenho que levar a presença, tem que ter a presença de um homem, dizendo assim, ele tá aqui fazendo parte, ele não vai fazer nada. Pra te dar credibilidade. Pra me dar Porque a credibilidade. fala dele tem mais credibilidade que a sua. Mas quem fala sou eu, na reunião, na palestra. Então, assim, eu sinto essa dificuldade ainda na sociedade e eu tenho uma bagagem. Às vezes a pessoa não tem, mas o fato de ser homem, e isso principalmente pessoas mais idosas. Senhores, empresários mais idosos, principalmente, quando eu vou fechar um negócio, vou cuidar da empresa dele, ou fazer alguma coisa, algum empreendimento, ele pergunta, seu sócio vai junto? Oi? E se eu não quiser, assim, eu sou desculpa. capaz, né? Exatamente. Então, eu enfrento muito esse ponto. Machismo. Eu não queria falar, mas eu enfrento muito isso no meu dia a dia. Aí, fala assim, mas você vai dar aula à noite? Porque, assim, eu trabalho durante a tarde e à noite eu dou aula até às 11 horas. Nossa, mas você vai dar aula à noite? Porque a mulher nunca Você está chega segura num país como o nosso, Você né? chega meia-noite na sua casa? Eu falei, Mas a culpa não é nossa. Né? Não é da gente. Agora, vamos levar isso pro Congresso, gente. Vocês viram no Senado, vocês viram o que fizeram com a Marina lá?
tá em todas as esferas, por isso que eu falo que é tão importante a gente se politizar, a gente ocupar espaços e a gente mudar as leis, gente. Olha o que a Lei Maria da Penha fez pelas mulheres. Então o pessoal precisa acordar e precisa se E unir. realmente uma se unir à outra, Precisa, né? Porque é muito. muito fácil você fazer um discurso de vamos nos... Né? Igual a Marici, ela tá falando uma coisa muito certa. Só que você que está acostumada a falar, não, eu vou dar apoio, mas na verdade, na primeira oportunidade, você vira as costas para aquela mulher que está precisando. Então, é extremamente importante nós, mulheres, eu falo todo mundo, a gente se unir. Sim. A gente se unir e vamos correr atrás E, assim, realmente das do que coisas que queremos. são boas pra A gente. mulherada fica assim, fica se questionando. Nossa, mas eu vou fazer, eu vou ser forte, eu vou perder minha feminilidade. Não vai. Não vai. Você vai ser Tem feminina, você vai respeitar o masculino, você vai estar no seu lugar de feminino. Sim. Mas querendo só seus direitos, com respeito. É porque as pessoas falam assim, nossa, mas você enfrenta tudo isso, deve ser uma mulher masculinizada. Não, gente, eu sou Muito super pelo contrário. feminina. eu, Tem aquele equilíbrio. no caso do Instituto Lea Campos, tem muitas vezes que eu falo assim, Rodrigo, Segura aquele aí. fulano é você que tem que falar, porque ele só vai falar se for um homem, ele só vai fazer se for Você um já homem percebe fazendo. a misoginia Então, ali, a né, gente na já- conversa. Total. Exatamente. Então ele toma. E isso é um jogo nosso que, por objetivos, a gente engole, 2025, hein, gente? a gente Século engole, 21, né? mas vou falar, as minhas filhas já não engolem. Amém. Porque a gente vai criando. As minhas né? A filhas gente já vai não criando outras engolem. pessoas para que... Tudo que eu fiquei quieta minha vida inteira, assim, e meus pais vão ver isso e vão Engraçado. falar que eu nunca fiquei quieta. Eu nunca fiquei quieta também. Eles vão falar isso, que eu nunca fiquei Eu quieta. nunca fiquei quieta Mas a pra gente nada. sabe o sapo Mas- que a gente engoliu, né, gente? Mas elas vão enfiar o dedo na cara das Vocês pessoas. sabem que eu perdi um trabalho. Não vou falar o lugar que foi, mas assim, quando eu fiquei grávida da minha filha, eu estava trabalhando num lugar que eu queria muito trabalhar na área. Muito. Era o meu sonho, era trabalhar lá para galgar, sabe? E chegar lá em cima. Só que eu era estagiária. E na época, estagiária não tinha direito a nada, gente. Até Nada. hoje, até A gente hoje. sabe. Estagnário, eles chamam, né? E eu fiquei Pois é. grávida dela, fui contar para os meus chefes, né? Era uma chefe e um chefe, os dois super me acolheram. Só que tinha uma eu não vou falar nem os cargos, porque senão vai ficar muito na cara. Tinha a chefe da chefe. Porque na área de jornalismo. Na área de jornalismo, né? Tem cada chefia tem sua nomenclatura. Então, eu não vou falar para não ficar na cara. Tinha a chefe das chefes. Essa mulher, eu contei um dia da gravidez e eu passei mal. Eu fiquei 3 dias internada com risco de aborto. Né? E quando eu saí do hospital, a minha médica falou assim, você tem que ficar 15 dias de descanso. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, enfim, quando eu fui entregar o atestado, dos 3 dias, depois dos 15 dias, o rapaz do RH virou e falou assim pra mim, Tassiana, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar. A fulana, que era uma mulher, na época, já de uns 50 e poucos anos, com filhos, netos, virou e falou que é pra mandar você embora, porque você vai atrapalhar aqui. Porque você vai ter uma filha. Mulher falou isso. Com É muito filhos. comum, né? Mas tem o RH, fala do RH. Gente, Fala do RH. muito. Nós não Mulheres podemos machistas, desligar né, gente? uma pessoa nessa parte gestacional. Não pode. Naquela época podia. Eu fui no Ministério Público. Não é. Hoje Estagiário não tem tinha essa nada. questão. Mas tem mulheres fazendo isso. Isso que me dói Homens, mais. É isso, quando isso chega, que falam eu tô assim, ó, não falando. vai mais por quê? Porque tem estabilidade, porque vai dar trabalho, vai ter que ser para amamentar, a criança, ela tem algumas licenças, a criança vai passar mal, vai estar ali dando Sim. suporte. Então não vai ter a mesma produtividade que um homem. Até porque eu nunca vi um homem deixar de trabalhar porque o filho tá passando mal. Exato. E assim, Só essa gente, carga é da mulher. até hoje, os salários são diferentes. São, eu vejo, são. Tá? São Eu porque tento não pensar nisso, sabia? Eu me coloco... Quantas barreiras a gente ainda enfrenta, né, gente? muitas, É incrível, né? muitas. Pleno século Então, mas XXI. eu penso que toda essa conversa nossa é tudo que a gente acaba fazendo como individualmente é um futuro que a gente cria, né? Então, eu sempre falo assim,
eu posso... Às vezes meus filhos reclamam do ensino público, da escola e tudo mais, eu falo assim, olha, eu sempre entro numa escola com os meus filhos para que ela saia melhor. Quando eles saírem, ela esteja melhor. Eu falo que o trabalho que eu faço é para que um dia eles possam ter dignidade fazendo o que eles quiserem. Então, na economia criativa, que é o meu, né, o meu ramo, tá, então você vai poder ganhar um salário digno, você vai ser reconhecido, você vai poder fazer isso aqui. E a gente faz através de leis, né? Então, assim, quando eu consegui, né, junto ao Instituto, o Rodrigo, a gente conseguiu colocar a lei, já está em 3 outras cidades. Maravilhoso. Né, assim, você fala, isso aí não é para mim, não vai dar fruto para mim. Vai chegar, né? É para quem tá vindo. Então, se a gente entra naquela de, imagina, esse mundo não vai mudar, não vai ter isso, não vai ter aquilo, então para de viver, porque se você não vai fazer nada pro futuro... Peraí que eu vou parar, gente. Vou parar de viver. Ridícula. Ridícula. Beleza. Gente, é que a gente não tem essa proporção quando a gente é jovem, assim, que nem vocês. Não. Quando chega na minha faixa, você já percebe, até mesmo que você não tenha feito nada que você considere relevante, as pessoas vêm te dar o feedback. Você inspira as pessoas. É sobre isso, né? Eu falo assim, eu estive doente uns meses atrás e eu tive que dar uma palestra pequena, assim, uma fala, e para algumas empreendedoras. E era o Rodrigo de um lado, assim, me segurando, e eu aqui fazendo Uma das empreendedoras ficou muito próxima da gente. Ela mandou a mensagem assim, que bom escutar a Bianca falar. Porque eu vi que eu tô no caminho certo. Eu vi que já eu valeu tô a no... pena. Aí eu fiz assim, nossa, eu fui muito ruim, porque, né, minha cabeça não tava boa e tudo mais. Mas então essas pequenas que eu não gestos, acho né? que são pequenas, ela fez muito por mim, por falar isso para mim, certeza. né? De ter essa coisa de acompanhar hoje em dia o trabalho. Então você vai colocando outras mulheres para cima também. E por falar que você está falando, nosso programa está chegando ao fim. Que Então, o que eu vou pedir para as nossas convidadas? Passa uma mensagem de vida delas, de experiência delas, para você que está assistindo, para você se inspirar, para você falar, eu estou no caminho certo, ou eu estou fazendo certo. Então, eu gostaria de pedir para você primeiro, Marici, para você dar a sua palavra para quem está nos assistindo. Gente, eu acho que o que a gente conversou aqui foi muito legal, muito produtivo, né? E é sobre isso, né? É sobre não perder a esperança, sobre tentar realmente fazer o seu melhor, de ser companheira, ser solidária mesmo com a sua irmã, com as suas amigas. Eu até considero que a amizade é muito mais legal que amor, viu, gente? Porque a amizade é um laço tão sólido, né? E através dela você consegue se conectar com tantas coisas bacanas. Então, se abra para a vida, se abra para o mundo e vai para cima, seja feliz. Esse é o meu conselho. Natália. Se permita ser feliz, se permita crescer, se permita viver, porque hoje a vida está tão curta que se você não se permitir, tire os medos, as amarras e se permita ser quem você é na essência e que você não está sozinha. Tem um mundo aí fora para te ajudar, nós aqui tentamos um pouquinho, né, mas se permita ser feliz além do mais. Gente. O que falar dessas duas? O que falar. Mas são experiências totalmente diferentes de vida, né? Começar pela idade, pela forma que trilharam as suas profissões, mas que com certeza vai ajudar muita gente que está assistindo o nosso programa aí Tem muita gente que não tem, assim, não é iniciativa por falta de iniciativa, mas está tão cansado, está tão debilitado, está tão batida, às vezes não tem, isso dá um start na pessoa. Eu falo que não tem, às vezes, orientação. Isso então, às vezes, o que vocês falaram aqui, nossa, dá para fazer desse jeito. Dá para ser a assim. saída. Exatamente. Isso é incrível. E sempre tem. Sempre tem.
Vocês são maravilhosas, meninas. Obrigada! Sim, peraí, vamos puxar a gente pelo fiozinho que a gente tá Puxa o flutuando. bailão. Pois é, muito legal. Muito legal. Flutuando. E fora isso, fora nossos convidados, a gente tem um pessoal que nos apoia. Né? Temos a Tati Eufrásio, o estúdio, que faz as nossas unhas para os nossos programas. Deixa eu mostrar pra câmera, porque o episódio passado eu tomei bronca já, que eu não faço assim, ó, pra câmera. Então, estou fazendo assim, tá bom? Ó. E fora a Tati, nós temos... A gente tem o Closet Conforto, que é o brechó. Ai, maravilhoso. Que eu gente. tenho junto da loja do ILC, que tá lá, né? No Então, Urupema, né? no Urupema, tá no térreo, então é só ir lá garimpar. Gente, As coisas pecinhas. maravilhosas, eu garanto. O meu blazer é de lá. Ah, eu não vou falar o que é de lá, porque... Lindos, lindos. E é isso. Então, a gente quer agradecer vamos dizer, a presença dos internautas e agradecer vocês por vocês toparem participar desse bate-papo. Porque é um bate-papo, né? Não é nada... a gente faz tudo de improviso, né? Não é nada não engessado. Mas muito obrigada, viu? Obrigada, meninas. Obrigada à nossa equipe maravilhosa. Porque É. eles são sensacionais. Ficam cobrando umas caixas de bombons. Mas Ai, tá tudo tá bem. vendo? Ai, gente, eu sou a apresentadora fofa. Ela é a grossa. Então, eles concordaram, viu? Nada pessoal. Quem me conhece sabe se eu sou Quem me conhece sabe. se eu sou grossa ou não. Não sou. Eu não sou. Ela é assim. É isso. Gente, um beijo pra todos vocês. Muito obrigada e até a próxima semana. Obrigada.